Comerciantes carerizeiros fazem aí um relato de como se encontra o comércio no dia de hoje. Muita gente está dizendo que o comércio estava melhor antes da pandemia. Aliás, durante a pandemia. Confere. A pandemia afetou em vários setores sociais, públicos e privados. O comércio no Cariri paraibano chegou a ficar com as portas fechadas. Porém, hoje não se vê mais números alarmantes. Mas e o comércio? Está com o seu movimento de volta? Então, hoje a gente vive um novo momento, né? Graças a Deus, a gente sabe que os números de casos diminuíram bastante. São raros, como você bem falou. E hoje a gente vive um momento onde estamos voltando ao normal, é um novo normal. Ainda não é a forma que esperávamos, que precisamos, né, para o comércio, mas a gente já pode ver a movimentação nas lojas, nas empresas, nos mercados, voltando, os clientes voltando a consumir. Muitas pessoas estão agora saindo de suas casas, saindo de suas cidades, indo trabalhar em outros lugares, passando nas nossas BRs e, graças a Deus, voltando a consumir e voltando a comprar em nossos comércios. Você vê uma evolução das pessoas, né, vindo comprar, mas ainda falta muito para chegar ao que era. Então, de fato, existe uma evolução pouca, mas pelo momento que a gente passou, né, 2 anos de pandemia, onde tudo foi muito restrito, nós vimos que existe uma melhora e toda melhora, por menor que seja, ela é bem-vinda. Existe também a esperança, o desejo de melhorar cada vez mais, não só os empreendedores, o comércio, como a população em geral. E sobre o comércio, meu amigo, eu tenho que dizer a você que o comércio está melhorando. Está melhorando, o pessoal está saindo mais, entendeu? Estão mais na rua, resolvendo suas coisas. Porque o importante é você sair de casa para resolver, andar, conversar com as pessoas, né, para se distrair, que é muito bom para a saúde, né? No comércio está tendo uma evolução? Tá tendo uma evolução, entendeu? Tendo evolução, eu sou comerciante e digo a você que está tendo uma evolução muito boa. A vista do que era, meu amigo, melhorou 100%. A gente estava sofrido aí, o que se apurava, não se dava nem para as despesas. Tinha que tirar dinheiro de outro canto para colocar no comércio da gente. Mas melhorou bastante. Bom, na verdade, no início da pandemia, o ramo dos alimentos, ele teve um aumento nas vendas, porque no início da pandemia as pessoas tiveram medo de ter que ficar trancadas em casa. Se tratava de um momento que ninguém sabia o que ia acontecer, tinha toda aquela situação na Itália, passava muito na televisão. As pessoas estavam um pouco assustadas. Então começaram a comprar mais alimentos e estocar em casa. O número de casos da Covid-19 no Cariri paraibano tem sido raros em algumas cidades. O uso de máscara já não é mais obrigatório. E o comércio já está voltando ao normal? Apesar da pandemia estar acabando, ainda é enfrentado algumas dificuldades, como o aumento do preço de alguns produtos. Se bem que nós também estamos enfrentando grandes problemas, que hoje nós temos os insumos que nós compramos para fabricar nossos produtos, que aumentaram muito, né? A gente vai no supermercado, a gente vê que tudo aumentou, inclusive a gente compra hoje num valor, amanhã já compra em outro valor diferente, e nós como comerciantes temos que repassar esses valores mais altos para os clientes, e nem sempre é bem-vindo, né? O cliente não se agrada de aumentos de preço. Então o aumento do preço tem bloqueado um pouco a volta, né, do movimento do comércio, mas a pandemia em si já não influencia tanto ou ainda está influenciando? Então, um pouco, né? Mas o mínimo possível, né? A gente agora está enfrentando uma nova situação, que são os aumentos de preço, que a gente tem que repassar para o cliente, e eles não são bem-vindos, né? Mas a gente vê que realmente tem uma melhora, a gente não pode perder a esperança de que dias melhores virão, né? E virão sim, se Deus quiser. Agora, sobre a inflação, está um absurdo, a inflação está um absurdo. Sabemos que essa crise não é só aqui no país da gente, a crise é no mundo inteiro, né? Então a gente temos que ter os pés no chão, entendeu? Não podemos gastar demais. Temos que ver a realidade de cada um, né? Cada um de acordo com o que ganha, para não se endividar, nem estar correndo atrás de banco para fazer empréstimo. E a Alexandra vive nesse ramo não há muito tempo, há pouco tempo, né?
antes chegou a trabalhar com som, mas aí chegou a pandemia, com som não ia dar para sustentar e acabou vindo para o ramo de alimentos, onde teve um bom desenvolvimento durante a pandemia, né? E agora permanece em ativa. Isso, eu trabalhava como cantora, né? A gente estava com a minha banda Alexandra Tavares e agora começamos nesse ramo dos alimentos. Meu pai teve a ideia, ele trabalhava com som, equipamento de som, ele trabalhava nesse ramo. Quando ele parou, ele foi bem visionário, porque ele pensou, um ramo que não vai parar são os ramos dos alimentos. Então ele resolveu abrir um mercadinho, porque foi durante quase 2 anos esse ramo de música, de equipamento de som, de iluminação ficou parado. Então, enquanto isso, ele abriu do mercadinho e foi uma época que esse ramo dos alimentos ele estava em alta, porque as pessoas estavam estocando o alimento em casa, ninguém tinha previsão de como seria essa pandemia, né? Muita gente só via na televisão os casos que estavam acontecendo na Itália, muito grave, ninguém sabia quanto tempo ia durar. Então, muita gente estava estocando alimentos. Então, foi um ramo que subiu na época da pandemia. Muita gente começou a comprar mais alimentos. E agora a pandemia tem prejudicado um pouco na questão da inflação, porque aumentou bastante os preços, né? E agora os alimentos têm subido bastante, então prejudicou nessa questão. Mas com relação ao movimento, não. Porque o movimento subiu bastante, que as pessoas ficaram um tempo mais em casa, a pessoa com certeza começa a comprar mais alimentos, cuidar mais da sua casa. Então foi no ramo dos alimentos, a pandemia, no caso, melhorou o movimento nessa época. E no ramo de alimentos não é diferente dos outros setores do comércio. Quando se fala na alta do preço dos produtos, é essa a principal dificuldade hoje, segundo a Alexandra. Agora, a gente está enfrentando um momento que está tendo um aumento nos preços dos alimentos. Mesmo assim, as pessoas continuam comprando, né? Na verdade, a pessoa precisa, né, da cesta básica em casa, mesmo com todos esses aumentos. Então, assim, eu acho que no ramo dos alimentos, no início da pandemia, a gente teve um aumento nas vendas. E agora, uma pequena redução devido ao aumento dos preços. Mas continua sendo um ramo que se permanece firme. Continua vendendo bem, porque é um ramo que não vai parar nunca. As pessoas precisam dos alimentos, do seu feijão, do seu arroz, da cesta básica em casa. Então, é um ramo que é forte, entendeu? Mas é claro que a pandemia dificulta um pouco por causa da inflação agora, os preços estão subindo. Então, agora, nesse momento que a pandemia vem se encerrando, eu acho que está tendo um pouco da queda nesse ramo, mas eu acredito que em outros ramos, como lojas, deve ter prejudicado mais a questão das vendas. Então, no caso, a pandemia prejudicou não em questão do movimento de aglomeração, esse tipo de coisa, mas sim no aumento do preço dos produtos. Sim, no meu ponto de vista, pelo que a gente vem observar no nosso cotidiano, sim. No início teve um aumento das vendas, que muita gente começou a estocar alimentos em casa. E agora não, agora as pessoas já estão podendo sair, estão podendo mais em festas, mais essas questões. Continua o movimento, mas no início da pandemia o movimento eu acho que era maior. Importante, né? Visionário e também, o mais importante ainda, é ter capital, né, para se montar uma empresa durante um momento como estava aquele. E se saiu bem, né? Conseguiu aí montar o capital, tinha o capital para isso, investiu nele e aí de fato foi muito visionário. Destaque também para outra empreendedora, né, que fala sobre ter esperança. O comércio ele vive mais de números do que de esperança, né? A gente tem que ter a esperança, de fato, porque a fé ela está impregnada na humanidade, né? O ser humano ele tem fé por si só, mas a gente tem que trabalhar, principalmente no comércio, tem que trabalhar com números, né? Quando os números são negativos, é hora de agir. E aí a fé, a esperança, tem que ser deixada um pouquinho de lado e trabalhar com a realidade, né? A realidade do momento. É assim que funciona. Não tira a fé, né? Tudo que você vai fazer é preciso de fé, né? Você vai iniciar um comércio novo, você tem fé que vai dar certo, né? Embora hoje existam ferramentas de administração que já conseguem fazer com que o empreendedor faça estudos de caso, né? Estude a situação, veja se o comércio é escasso, veja a escassez, veja os pontos fortes e fracos, né? Para ver se vai dar certo. Funciona dessa maneira o comércio. Muita coisa é análise, tem que ser feita aí
análise de casos, né? Cada caso é um caso. Cada setor é diferenciado, né? Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você.